Senhor Deus, o Senhor é sábio demais para errar e bom demais para reter qualquer coisa que seja do nosso interesse. Por isso nós nos submetemos a Ti uma vez mais nessa noite. Aqui à frente estão vários pedidos que foram feitos porque representam questões importantes, especiais para as pessoas que os fizeram. Nós os apresentamos a Ti agora. Suplicamos a Tua bênção sobre cada uma dessas pessoas que fizeram esses pedidos. E os submetemos a Ti confiando que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, bondade e o Teu poder lidarão com essa situação de acordo com a Tua vontade e de acordo com o Teu propósito soberano para a vida dessas pessoas. Nós suplicamos esta bênção sobre cada uma dessas pessoas. E agora queremos abrir a Tua palavra. Nós pedimos que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor fez lá no livro de João, no capítulo 7, quando o Senhor disse que aqueles que creem em Ti, rios de água viva fluirão de dentro dessa pessoa, numa referência à abundância do Espírito Santo na vida daqueles que creem em Ti. Nós queremos ver a Tua glória uma vez mais nessa noite. Queremos ver o poder do Teu Espírito Santo abrindo a nossa mente, nos dando discernimento espiritual, aplicando a mensagem da Tua palavra ao nosso coração, para que sejamos abençoados por Ti. Nós suplicamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém. É mais fácil ser cristão quando você ora e Deus responde imediatamente. Quando você sente que Deus está tão perto de você, que é como se o céu estivesse aberto e Deus estivesse olhando só para você. É mais fácil ser cristão quando Deus te dá provas pessoais da sua existência, do seu controle, do seu amor e do seu cuidado. Infelizmente, para muitos de nós, esses momentos não são tão frequentes assim. E para falar bem a verdade, para muitos de nós, esses momentos são raros. Às vezes parece que Deus está distante, indiferente, ausente. Como interpretar Deus nesses momentos? E que atitude Deus espera de nós quando estamos vivendo situações como esta? Abra comigo a palavra de Deus no livro de Mateus. Se você trouxe a Bíblia, abre Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. Se você não trouxe a Bíblia, abra no seu celular. Abra no seu tablet, acompanhe no telão, abra a própria Bíblia, mas em qualquer celular você vai poder acompanhar Mateus capítulo 21, 15, versos 21 a 28. Todos acharam? Mateus capítulo 15, versos 21 a 28. A palavra de Deus diz assim: Partindo Jesus dali, retirou-se para os lados de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que viera daquelas regiões, clamava: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. Jesus, porém, não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, aproximando-se, disseram: Despede-a, pois vem clamando atrás de nós. Mas Jesus respondeu: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ela, porém, veio e o adorou, dizendo: Senhor, socorre-me. Então ele, respondendo, disse: Não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-lo aos cachorrinhos? Ela, contudo, replicou: Sim, Senhor. Porém, até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos.
Então Jesus lhe disse: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como tu desejas. E desde aquele momento, a sua filha ficou sã. Já não era seguro para Jesus ficar na região da Galileia. Os fariseus, os escribas estavam procurando matá-lo. Então Jesus sai do território de Israel e vai por uma região vizinha que era habitada pelos fenícios. Ele vai para as cidades de Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades portuárias, marcadas por um forte tráfego de embarcações e pessoas, um intenso comércio. Havia pessoas de todos os lugares passando por ali. Era também um centro de artes e de ciências. Os cananeus habitavam em Tiro e Sidom. Era um povo pagão, ímpio e idólatra. Mas entre os cananeus habitavam judeus que conheciam acerca de Jesus. E essas pessoas espalharam entre os cananeus as notícias acerca de Jesus. E foi assim que essa mulher ficou sabendo acerca de Jesus. Ela nunca havia visto Jesus. Mas quando ela viu Jesus, ela sabia que era ele. Não era difícil identificá-lo. O seu porte, a sua maneira de ser, o seu aspecto, a companhia dos discípulos, tudo indicava que aquele era Jesus. E quando ela teve certeza de que ele era Jesus, ela não pensou duas vezes. A esperança renasceu no seu coração e ela clamou com todas as suas forças: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. A minha filha está horrivelmente endemoniada. E é aí que um dos mais estranhos fatos relatados nos evangelhos acontece. A Bíblia diz que Jesus não lhe respondeu palavra. Aquela mulher havia acreditado nas pessoas que testemunharam acerca de Jesus. Eles disseram a ela que Jesus atendia todo tipo de pessoas, não importava se eram ricas ou pobres. Disseram a ela que Jesus atendia todas as pessoas indiscriminadamente, todos que iam a ele eram abençoados. Ela havia ouvido do que Jesus já havia feito. Àquela altura, Jesus já havia ressuscitado a filha de Lázaro, já havia curado um cego, feito um coxo andar, liberto os 2 endemoniados que moravam em Gadara. Jesus já havia feito muitos milagres, mas quando ela chegou perto de Jesus, ela não viu nada disso. Ela só viu um Jesus silencioso, que não respondeu sequer uma palavra. Um Jesus que parecia indiferente, ausente. Era 4 horas da manhã. De repente nós ouvimos um grito horrível vindo do quarto da minha irmã. Todos nós corremos e fomos para o quarto da minha irmã, ou das minhas 2 irmãs. E quando nós chegamos ali, eu vi uma cena terrível. A minha irmã se contorcia na cama e gritava desesperadamente, com todas as suas forças. Algum tempo depois, minha mãe conseguiu acalmá-la o suficiente para ela dizer o que estava acontecendo. E nós descobrimos que um inseto havia entrado no ouvido dela. E todas as vezes que ele se mexia lá dentro, ela sentia uma dor terrível. Nós morávamos numa área rural, não tínhamos vizinhos por perto, meu pai não tinha carro, não tinha nenhum hospital por perto. E foi aí que eu vi a minha mãe se ajoelhar na sala de casa. E ela disse essas palavras: Senhor Deus, eu só vou me levantar daqui quando a minha filha parar de gritar. E eu parei para ver o que iria acontecer. Não devia ter mais do que 10 anos. Passaram-se 5 minutos, 10 minutos, e a minha irmã continuava gritando.
15 minutos, 20 minutos, e agora os gritos da minha irmã se misturavam ao clamor da minha mãe. 25 minutos, quase meia hora, e o meu pai chega em casa com o carro de um vizinho para levar a minha irmã para o hospital. E foi frustrante ver a minha mãe se levantando banhada de lágrimas para levar a minha irmã para o hospital. Aquela foi a primeira vez que eu vi um Jesus silencioso, que não respondeu sequer uma palavra. É assim que você está se sentindo hoje? Você tem lidado com Jesus silencioso? Você tem orado? As suas orações já se transformaram em súplicas, clamores e nada acontece? A necessidade continua aumentando, o problema continua crescendo, o objetivo continua sem ser alcançado, o sonho já está consumindo você por dentro e nada acontece? Não importa o que você sabe que Jesus pode fazer, o que você já viu Ele fazendo na vida de outras pessoas próximas a você, no seu caso, Ele continua em silêncio. Eu vim dizer a você esta noite, que quando Jesus fica em silêncio, é porque Ele está trabalhando em seu favor. Jesus nunca é indiferente. Jesus nunca está ausente. Nenhuma folha cai sem que Jesus não saiba. Nenhum passarinho sente fome sem que Jesus não perceba. Nenhuma lágrima desprende dos seus olhos, desgosto algum magoa o seu coração, sem que isso não seja sentido no coração do Pai. Deus ama você. Ele criou você. Ele sabe tudo a seu respeito e Ele quer apenas o bem para você. Se Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em seu favor. Ele tem um plano para você. E não é qualquer plano, é um plano de paz e não de mal para te dar uma esperança e um futuro. E se você conhecesse o futuro desde o princípio, como Ele sabe, você nunca escolheria para você um caminho diferente daquele que Ele traçou para você. Tenha certeza, se Jesus está em silêncio na sua vida, é porque Ele está trabalhando em seu favor. A pergunta é, o que exatamente Ele está fazendo? Que tipo de trabalho Ele está fazendo? Nesse caso, Jesus estava trabalhando simultaneamente em favor dos discípulos e em favor da mulher. Ao mesmo tempo, Ele estava fazendo as duas coisas. Os discípulos eram indiferentes às necessidades espirituais das pessoas que viviam bem próximas a eles, nas cidades vizinhas a Israel. Haviam barreiras gigantescas, barreiras culturais, barreiras religiosas, que impediam os discípulos de perceberem que havia pessoas ali que estavam buscando encontro com Deus. Eram pessoas sinceras, queriam receber as bênçãos da presença de Jesus. E quando Jesus ficou em silêncio, tratando aquela mulher como qualquer mestre rabino faria, os discípulos se encheram de confiança e entenderam que Jesus concordava com o preconceito deles. Até chegar ao ponto deles se aproximarem de Jesus e dizerem, Jesus, manda essa mulher embora, porque ela vem atrás e já está enchendo a paciência. Então Jesus teve a oportunidade de ensinar a lição que Ele queria, que Ele precisava aos discípulos. Jesus queria ensinar aos discípulos que Ele não veio para ser o Salvador apenas dos judeus. Ele veio para ser o Salvador de toda a terra. Quando Jesus disse, eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Embora pareça que Ele estava concordando com os discípulos, na verdade Ele estava dando uma dura repreensão aos discípulos. Ele estava dizendo, essa mulher é uma das ovelhas perdidas que Israel deveria ter salvo e não salvou. E eu estou fazendo isso agora. É o trabalho que vocês deveriam ter feito e não fizeram que eu estou fazendo. Isso abriu os olhos dos discípulos e a partir desse momento, o processo de compreensão
de que o mundo precisava ser alcançado para Deus começou na mente dos discípulos. Jesus queria mudar o caráter dos discípulos. Ele queria transformar o caráter, arrancar o orgulho e o preconceito do coração dos discípulos. E meus amigos, às vezes Jesus fica em silêncio na nossa vida, porque Ele também quer transformar o nosso caráter. Ele quer arrancar de nós o orgulho, a vaidade, a necessidade de reconhecimento, a necessidade de exaltação própria, o desejo de supremacia, o sentimento de independência em detrimento da interdependência, a mentira, a desobediência. E sabe, os defeitos de caráter são os mais difíceis de serem removidos. Por um motivo simples, é muito claro para a gente os problemas dos outros, os defeitos de caráter dos outros. Mas os nossos próprios defeitos, a gente simplesmente não consegue enxergar. E é por isso que às vezes Jesus precisa ficar mais tempo em silêncio. Jesus também estava trabalhando em favor da mulher cananeia. Ela havia chamado Jesus de filho de Davi. Aquilo foi uma declaração de fé. Ela estava dizendo que acreditava que Jesus era o Messias, o enviado de Deus, o Salvador do mundo. E agora Jesus estava dando uma oportunidade para ela manifestar a sua fé. Jesus estava provando a fé daquela mulher. E às vezes Ele fica em silêncio, porque Ele também quer provar a nossa fé. Às vezes Jesus nos prova, nos pedindo grandes sacrifícios, como Ele fez com Abraão. Pega o seu filho, leva lá no monte, sacrifica como um cordeiro, o teu único filho. Às vezes Deus nos prova, nos conduzindo por caminhos difíceis ao longo da vida, como Ele fez com o povo de Israel, ao tirarem a nação de Israel do Egito, conduzindo-os pelo meio do deserto. Às vezes Ele nos prova, nos dando oportunidades para escolher, como Ele fez com Salomão. Pede o que você quiser, Salomão, escolhe o que você quiser. Às vezes Ele nos prova, nos pedindo tarefas difíceis de serem feitas. Um dia Jesus chegou para Filipe e falou: Filipe, tem 5.000 homens aqui, onde vamos comprar pão para todo mundo? E João diz assim, ele falava isso só para o provar, porque ele já sabia o que iria fazer. Às vezes Deus nos prova, permitindo que pessoas boas sofram. Paulo, por exemplo, 2 vezes recebeu uma quarentena de açoites menos 1. Às vezes Ele nos prova, permitindo que sejamos tentados. Mas amigos, quando Jesus está em silêncio, seja transformando o nosso caráter, seja provando a nossa fé, é exatamente neste momento que nós precisamos manifestar 2 das mais importantes virtudes do cristão: paciência e perseverança. Na Bíblia, paciência e perseverança são usadas, essas palavras são usadas de maneira intercambiável. É como se tivessem basicamente o mesmo sentido. Elas se referem à atitude do cristão diante do silêncio de Jesus. De que maneira você responde a isso? Você responde com revolta e amargura? Ou você responde com submissão e confiança? A mulher cananeia escolheu a primeira opção. Ela escolheu submeter-se e confiar em Jesus. Por isso ela continuou se aproximando de Jesus. E quando chegou finalmente aos pés de Jesus, ela já não gritava. Ela simplesmente apelou à misericórdia de Jesus. Não tinha nada a oferecer a Jesus, além da sua necessidade. E ela disse: Senhor, socorre-me. E aí, finalmente, Jesus falou. Mas, mais uma vez, francamente, para aquela mulher, parece que teria sido muito melhor se Jesus tivesse ficado calado. Já viram aquela expressão, não há nada tão ruim que não possa piorar? No caso daquela mulher, piorou.
Porque Jesus foi tão duro quanto ele poderia ser. Jesus disse, não é bom, ou seja, é ruim, tomar o pão reservado aos filhos e dar aos cachorrinhos. Alguns comentaristas tentam parar as garras de Jesus. Eles dizem assim, não, a expressão que Jesus usou aqui para cão se refere a um cão de estimação, não a um vira-lata. Mas um cachorro comparado a um filho vai ser sempre o quê? Um cachorro. O que Jesus estava dizendo era o seguinte, não é certo eu pegar as bênçãos reservadas a Israel e dar a você que é uma pagã. Mas por trás da dura resposta, aquela mulher conseguiu enxergar o amor, a misericórdia, a bondade que Jesus não conseguia esconder. E isso deu a ela confiança para continuar se aproximando de Jesus. E é por isso que ela disse, sim, Senhor, o Senhor está certo, eu sou isso mesmo. Mas até mesmo os cachorrinhos recebem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Amigos, muitas vezes, nós estamos dispostos a receber apenas aquilo que nos convém. Mas aquela mulher estava disposta a receber aquilo que Jesus quisesse lhe dar. Se nós estivermos dispostos a receber o que Jesus quiser dar, e não apenas aquilo que nos convém, tenha certeza, aquilo que Ele der para você vai ser suficiente para resolver o seu problema, para atender a sua necessidade. E era isso que aquela mulher acreditava. Quando Jesus viu a fé daquela mulher, Ele ficou satisfeito. E finalmente Ele disse, mulher, grande é a tua fé. Seja feito para contigo como tu desejas. Tudo parecia estar contra aquela mulher. A sua raça era desfavorável. Ela era uma cananeia, pagã, rejeitada pelos judeus. O seu sexo era desfavorável. Ela era uma mulher e qualquer mestre rabino iria simplesmente ignorá-la. Os discípulos estavam contra ela. O próprio Senhor Jesus pareceu ignorá-la. Mas ela lançou-se contra todos esses obstáculos. Porque ela sabia que não há barreira que o homem ou que o próprio inimigo levante, que a fé não possa atravessar. Ela confiou no Senhor Jesus com todas as suas forças. Jesus está em silêncio, paciência e perseverança. Ele está transformando o seu caráter, Ele está provando a sua fé, mais paciência e mais perseverança. A situação ficou pior. Paciência e perseverança. Porque o Senhor Jesus nunca está ausente, nunca é indiferente. Se Ele está em silêncio, é porque Ele está trabalhando em seu favor. E se você disser, Senhor Deus, eu estou disposta a receber aquilo que o Senhor quiser me dar, e não somente aquilo que me convém, você também vai ouvir as palavras, filho, filha, grande é a tua fé, seja feito para contigo, como tu desejas. Você gostaria de viver essa experiência? Deixa eu ver a sua mão. Amém. Que assim seja na sua vida e na minha vida também, em nome de Jesus. Amém.